E se o maior castigo da existência não for a dor, nem a solidão, nem a morte, mas a consciência de tudo isso? E se o que realmente nos destrói não for o sofrimento, mas o fato de compreendê-lo em toda a sua extensão, de estar lúcido demais diante do absurdo da vida? É a partir desse abismo que Émile Cioran escreve. Nascido em 1911, na Romênia, e radicado na França, Cioran não foi apenas um filósofo, foi um pensador do desencanto, um poeta da desesperança, um homem que não buscava soluções, mas escavações cada vez mais profundas no vazio. Seu livro Silogismos da Amargura é um soco silencioso, uma coletânea de aforismos tão ácidos quanto belos, onde cada frase parece cortar uma camada da nossa ilusão cotidiana. Mas por que ler Cioran hoje? Porque vivemos na era da positividade tóxica, do sucesso instantâneo, das fórmulas de felicidade enlatadas, porque talvez nunca estivemos tão distraídos daquilo que realmente somos, seres finitos tentando fingir permanência. E Cioran, com sua lucidez cortante, nos obriga a olhar para dentro sem disfarce. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse livro perturbador. Vamos sentir o peso da lucidez, a doçura da ironia, o veneno da esperança. E talvez, ao fim, você perceba que há algo de libertador na amargura, quando ela é sincera. Se você valoriza reflexões que não se escondem atrás de máscaras, aproveite esse mergulho. E se esse vídeo tocar algo em você, considere deixar seu like e se inscrever. Pode parecer pequeno, mas é um gesto de resistência nesse mundo superficial. Lucidez é uma lâmina que não perdoa. Ela corta os véus que tornam a vida tolerável, desfaz os encantos que nos mantêm em movimento, expõe o mecanismo nu da existência, e o que resta, depois disso, é quase sempre o desespero. Émile Cioran compreendia isso com uma intensidade rara. Para ele, viver não era uma aventura, nem uma jornada, nem mesmo uma missão. Era uma doença incurável com lampejos de beleza inútil. Pensar é dissolver a vida, ele escreveu. E ele pensava, incessantemente. Seu pensamento não buscava respostas, mas rachaduras. Não se interessava por soluções, mas por mostrar a podridão sob a superfície das certezas. Em Silogismos da Amargura, cada frase é uma pequena implosão. Ele não constrói sistemas, ele os dinamita. E em cada explosão, abre-se um espaço para a dúvida radical, aquela que não pode mais ser contida por religião, ciência ou filosofia tradicional. Ele não queria salvar ninguém, e justamente por isso, talvez, seus escritos tenham um poder quase terapêutico para quem já se cansou dos conselhos otimistas, das promessas de sentido, dos manuais de bem-estar. Há um conforto estranho em ler alguém que não tem vergonha de admitir que viver é intolerável, e que, mesmo assim, continua vivendo. Cioran não defendia o suicídio. Pelo contrário, ele escrevia como quem tenta sobreviver à consciência de que tudo é vão. E nessa tentativa, ele nos oferece um espelho sem adornos. A modernidade nos ensinou a fugir da dor a qualquer custo. Criamos rotinas, metas, distrações, redes sociais, entretenimento contínuo. Dormimos com podcasts motivacionais no ouvido, acordamos com meditações guiadas e passamos o dia nos dopando de positividade. O sofrimento virou uma falha técnica, um defeito no sistema, algo que deve ser consertado rapidamente, como se não fosse parte essencial da condição humana. Cioran nos lembra do oposto. Ele não foge do sofrimento, ele o encara de frente e o disseca com uma frieza poética. Ele escreve: só o tédio se aproxima da dignidade. É como se dissesse que apenas quando desistimos de nos entreter com ilusões é que começamos de fato a perceber o que há por trás da cortina. E o que há? Um imenso cansaço, uma espécie de riso escuro diante da tragicomédia da existência. Ele diz: nasci em um mundo que não me merece. Mas isso não é orgulho, é exaustão. Ele não se vê como superior, mas como deslocado, como alguém que enxerga demais para conseguir fingir que tudo vai bem.
Em um tempo como o nosso, em que a felicidade virou quase uma obrigação moral, Cioran aparece como uma heresia viva. Ele não apenas questiona a busca pela felicidade, ele a trata como uma insanidade coletiva. Para ele, a consciência é uma maldição. Acordar todos os dias e saber que estamos presos a um corpo, a um tempo, a um mundo que não escolhemos. Isso não deveria nos dar ânimo, mas vertigem. Escrever é uma maneira de não matar. Ele escreveu. E talvez essa seja uma das frases mais poderosas de todo o livro, porque ela revela que a lucidez, por mais cruel que seja, ainda pode ser usada como instrumento de sobrevivência. Ele não escreve para ensinar, nem para consolar. Escreve para não se destruir. E nesse gesto, há algo profundamente humano. Quantas vezes nos pegamos rindo no escuro, sem saber por quê? Quantas vezes sentimos que tudo à nossa volta é uma grande encenação e que não conseguimos mais fingir? Cioran não só sentiu isso, ele deu forma a esse sentimento. E ao fazer isso, nos libertou um pouco. Porque quando alguém diz em voz alta o que tentamos esconder até de nós mesmos, o fardo se torna mais leve. Ele não acredita em progresso, nem em evolução. Para ele, a humanidade apenas sofisticou sua maneira de sofrer. Os horrores do século XX, que ele presenciou de perto, foram suficientes para enterrar de vez qualquer ideal ingênuo de avanço moral ou civilizatório. E hoje, tantos anos depois, quando olhamos para guerras, desigualdades, crises existenciais e a obsessão por produtividade, é difícil não dar razão a ele. Vivemos cercados por aparatos tecnológicos que nos prometem conforto, mas estamos cada vez mais angustiados. Corremos em busca de sentido como quem corre em uma esteira, exaustos e parados no mesmo lugar. Cioran, com sua prosa cortante, anteviu isso com assustadora clareza. O homem é o único animal para quem sua própria existência é um problema que ele não consegue resolver. Essa frase, em sua aparente simplicidade, destrói séculos de arrogância antropocêntrica. Mas há beleza, sim, no pensamento de Cioran. Não uma beleza solar, otimista, redentora, mas uma beleza sombria, parecida com aquela que sentimos diante de um céu carregado de nuvens, ou de uma música que nos arranca lágrimas, sem sabermos o motivo. Seus aforismos são miniaturas de tempestades, e ao lê-los, sentimos que alguém finalmente nomeou o que nos incomodava há anos, mas que não sabíamos dizer. A lucidez, diz ele, é uma enfermidade. E talvez ele esteja certo, porque enxergar demais é perder a capacidade de crer. E sem crença, o que nos move? Para ele, o que resta é o sarcasmo, o estilo, a ironia fina, a escrita como último refúgio. Ele não quer mudar o mundo, quer apenas não se afogar dentro dele. Em um dos aforismos mais emblemáticos do livro, ele escreve: "Terei dado um passo à frente na sabedoria no dia em que não me envergonhar de minha tristeza." E isso resume muito do que Silogismos da Amargura tenta nos dizer. Que sentir-se mal não é sinal de fracasso, mas de lucidez. Que a tristeza não é um desvio do caminho, mas parte fundamental dele. Hoje vivemos em um tempo que vende autoestima como produto, mas Cioran nos oferece o oposto, uma autoanálise brutal, sem retoques. Ele não quer que nos sintamos melhor, quer que sejamos honestos. E talvez, só talvez, essa honestidade profunda seja o que realmente pode nos libertar. Se a lucidez é uma enfermidade, então que seja. Mas que ao menos seja uma enfermidade compartilhada, escrita em frases belas e inquietantes, capazes de atravessar décadas e tocar fundo quem ainda ousa pensar por si mesmo. Há um momento na vida em que todas as verdades desmoronam, e não porque foram substituídas por outras mais fortes, mas porque se revelou finalmente que nunca foram verdades. Foram escoras, sustentáculos frágeis para manter em pé uma existência sem propósito definido. Cioran viveu nesse colapso contínuo.
Ele não quis erguer um novo edifício sobre as ruínas. Não acreditava em reconstrução. Ele preferiu sentar-se no meio dos escombros e observá-los com olhos de aço e pena. A lucidez que ele defende é o exato oposto da sabedoria popular. Não é sinônimo de paz ou equilíbrio. É um clarão que queima tudo que era confortável e ilusório. E nesse incêndio, o que resta é uma consciência nua, trêmula, sem chão. Para muitos isso seria insuportável, mas para Cioran era o único caminho honesto. Ele diz: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Mas, ao contrário de um estoico, ele não fala isso para nos encorajar à ação. Ele diz isso para revelar o paradoxo. A coragem, a vontade, o sentido, tudo isso é frágil diante da revelação de que não há porquê. A dificuldade não é externa, está em nós. Em nossa recusa de aceitar que o mundo simplesmente é sem finalidade. Hoje, o que mais vemos são tentativas desesperadas de preencher esse vazio com qualquer coisa. Relacionamentos, dinheiro, reconhecimento, espiritualidade de boutique. Vivemos em ciclos intermináveis de autoaperfeiçoamento, como se o problema fosse um software mal configurado e não o próprio hardware da existência. Cioran desmonta tudo isso. Ele não busca salvação. Ele expõe a ferida e depois ri dela. Mas esse riso não é cínico. É o riso do condenado que já passou pelo desespero e agora observa o absurdo com uma espécie de ternura perversa. Ele escreve: se não nos matamos, é porque a vida é uma espera constante de uma morte que não queremos. Essa espera, para ele, é o que define o humano. Não somos feitos de esperança, mas de adiamento. Quantos de nós já não acordamos com a sensação de que estamos apenas empurrando os dias, como se cada manhã fosse apenas mais um passo em direção ao mesmo fim inevitável? A diferença entre Cioran e o mundo contemporâneo é que ele não tenta dourar esse sentimento. Ele o transforma em poesia amarga. E ao fazer isso nos oferece a chance de parar de fingir. Há algo de profundamente libertador em reconhecer que não há propósito. Que talvez o grande equívoco da humanidade tenha sido acreditar que havia um plano, uma missão, um sentido oculto esperando para ser revelado. Cioran não quer desvendar nada. Ele quer permanecer na superfície, onde o sofrimento é visível, mas não precisa ser disfarçado. Em um mundo onde a positividade é vendida como uma obrigação moral, Cioran é um escândalo. Ele não apenas tolera a negatividade, ele a valoriza. Para ele, a amargura é sinal de vida, porque só sente amargura quem já amou demais, esperou demais, acreditou demais. O amargurado é o ex-crente, aquele que, de tanto desejar sentido, acabou encontrando apenas o silêncio. Mas esse silêncio é fértil. É nesse solo seco que nasce sua prosa mais potente. Quando ele escreve que tudo o que não é amargura é ilusão, ele está nos alertando. Cuidado com as promessas de plenitude. Elas podem ser mais perigosas que o próprio vazio, porque uma ilusão sustentada por tempo demais se transforma em prisão. E quantas prisões criamos para nós mesmos em nome de uma ideia de felicidade? Quantas vezes sacrificamos nossa autenticidade para manter uma aparência de bem-estar? Cioran rasga essa máscara e o faz com frases curtas, certeiras, afiadas como navalhas. Não há espaço para floreios. Cada sentença sua é uma ferida e, paradoxalmente, uma forma de cura. Talvez o mais perturbador em sua escrita seja perceber que ele não está tão longe de nós quanto imaginávamos. À primeira vista, ele parece extremo, quase nihilista. Mas basta um pouco de silêncio, um dia ruim, um momento de solidão mais aguda, e lá estamos, tocando os mesmos pensamentos. A diferença é que ele teve a coragem de transformá-los em linguagem. Nós, muitas vezes, apenas os sufocamos. Ele afirma: não haveria sofrimento se não houvesse pensamento. E aqui está a chave de sua filosofia.
Pensar é uma maldição. A consciência é o que nos separa da paz dos animais, da tranquilidade dos que simplesmente são, sem precisar se perguntar por quê, mas também é o que nos torna humanos. Trágicos, contraditórios, mas humanos. Vivemos um tempo em que pensar virou um ato subversivo. A distração é a norma. A superficialidade é recompensada. O silêncio interior virou um luxo quase inacessível. E nesse contexto, a lucidez se torna ainda mais dolorosa, porque ela revela o quanto estamos anestesiados. Cioran não nos propõe despertar. Ele nos joga direto no pesadelo e nos obriga a olhar. Mas talvez, ao contrário do que parece, ele não esteja nos condenando. Talvez esteja nos oferecendo um raro tipo de liberdade. A liberdade de não precisar mais fingir. A liberdade de aceitar a tristeza como parte do caminho. A liberdade de ver a beleza justamente na ruína. Quando ele diz que a vida é suportável apenas na proporção exata da ilusão que a recobre, ele não está sendo cruel, está sendo honesto. E essa honestidade, por mais dolorosa que seja, pode ser o primeiro passo para uma existência menos ingênua e mais sincera. Hoje, mais do que nunca, precisamos de vozes como a de Cioran, não para nos afundar no desespero, mas para nos lembrar que ele existe e que é legítimo, que nem sempre vamos nos sentir bem e tudo bem, que a vida não precisa fazer sentido para ser vivida, que às vezes a amargura é a única reação possível diante de um mundo insano, mas mesmo assim, ele escreve. E ao escrever, ele continua. Há, no fundo de toda sua desesperança, um amor estranho pela linguagem, como se ela fosse a última tábua de salvação em um mar de absurdo. Como se ao nomear o caos, ele conseguisse habitá-lo com um pouco mais de dignidade. E talvez seja isso o que Silogismos da Amargura mais nos ensina, que a lucidez, apesar de ser uma enfermidade, pode ser vivida com estilo, que mesmo no abismo, ainda é possível escolher as palavras com cuidado, que a dor, quando transformada em pensamento claro e feroz, ganha uma beleza que o otimismo nunca poderá alcançar. Existe algo em Émile Cioran que nos perturba e nos encanta ao mesmo tempo, essa capacidade de olhar para o abismo sem piscar, de desnudar a alma em toda a sua fragilidade sem pedir desculpas. Em Silogismos da Amargura, ele não nos oferece respostas fáceis, não nos promete luz no fim do túnel, porque sabe que a verdadeira escuridão não é a ausência de luz, mas a clareza brutal que ela traz. A lucidez para Cioran é a pior das enfermidades, e talvez seja mesmo, porque enxergar o mundo e a si mesmo sem filtros é carregar um peso que poucos conseguem suportar. É uma solidão que não se cura com palavras vazias, nem com distrações efêmeras. É a consciência aguda do absurdo, da finitude, da inevitabilidade da morte que espreita em cada instante. Mas aqui está a beleza trágica que ele nos legou. Viver essa lucidez não é apenas sofrer, é um ato de coragem, uma forma de resistência contra a hipocrisia de um mundo que exige de nós máscaras sorridentes e falsas esperanças. Cioran nos convida a abraçar nossa dor com honestidade, a aceitar a tristeza como parte indissociável do ser. E nesse abraço, na contramão do que a sociedade nos vende como felicidade, existe uma liberdade quase esquecida, a liberdade de não precisar mentir para si mesmo, de não tentar ser quem não se é, de encontrar na própria amargura um sentido que não depende de ilusões. É um convite radical que pode assustar, mas também iluminar. Porque, quando paramos de fugir do que nos dói, quando nos permitimos sentir a profundidade da nossa existência, começamos a viver com mais autenticidade. Não com leveza, talvez, mas com verdade. Se você chegou até aqui, lendo essas palavras, talvez essa reflexão tenha tocado algo dentro de você. Talvez você sinta a inquietação de Cioran, essa mistura de tristeza e lucidez que poucos ousam enfrentar.
E talvez, no meio dessa inquietação, esteja o início de uma nova forma de olhar para si mesmo e para o mundo. Se esse vídeo provocou em você alguma emoção, alguma dúvida, algum questionamento, eu te convido a deixar seu like e se inscrever no canal. Não para buscar respostas fáceis, mas para continuar essa conversa, para juntos enfrentarmos a lucidez, a amargura e, quem sabe, encontrar alguma beleza nessa estrada tortuosa. Porque, no fim, a pergunta que Sioran nos deixa é simples e profunda. Estamos prontos para viver com toda a clareza da nossa existência? Ou preferimos dormir para sempre dentro das ilusões? E você, como encara essa lucidez?